13 motivos para você continuar com o Machado. Na questão da democracia, né? O Nogueira, ele governou Ribeirão Preto escondido, longe do povo. Entendeu? Acho que o PT precisa recuperar alguns mecanismos da participação popular, o orçamento participativo, recuperar a força dos conselhos, as conferências no bairro, fazer com que o povo possa influenciar na inversão do dinheiro público, ou seja, na aplicação do dinheiro público, na formulação das políticas públicas. Precisa devolver isso para o povo de Ribeirão Preto e devolver boas políticas. Como é que nós podemos cuidar da saúde de Ribeirão Preto? A saúde preventiva, a atenção básica, a família, conta com um pouco mais de 200 médicos numa população de 700 mil habitantes. Isso é a mesma coisa que nada, e você sabe, o futuro da medicina é genética, vacina e prevenção. Não tem dúvida. Ribeirão Preto precisa, então tem muito problema. Os problemas, eles são transversais, eles se intercruzam. Quer dizer, Ribeirão Preto merece isso, e o Partido dos Trabalhadores, né, Fundação Perseu Abramo, e eu que me debrucei muito para fazer o programa nosso anterior e para atualizá-lo agora, acho perfeitamente factível. Então há muita coisa, Fernando, isso, e especialmente essa questão da democracia. O povo não pode ser o objeto das políticas, tem que ser sujeito. 13 motivos para você continuar com o Machado. Houve uma movimentação até para o PT ter um candidato da federação que não fosse do PT. Uhum. Eu preferi ficar esperando tudo isso se desenrolar. Uhum. Eu não quis interferir nisso, dizer, não, Machado está aqui, né, para repetir a candidatura. Eu quis ficar prudentemente vendo essa movimentação. Ao lado disso, eu não estava parado, eu fui fazer as reuniões para ver se havia a receptividade do meu nome internamente. E aí eu vi que tinha, fiz a inscrição e ganhei a prévia dentro do diretório. Uhum. Quer dizer, os outros candidatos somados não chegaram até mim, eu tive 50%. Cautelosamente, preferi ver tudo isso se desenrolar. Fui também fazer essas conversas, essa sondagem, para ver se estava forte o nome do Machado, se era a mesma intenção do PT. Aí eu vi que era, e quando eu vi que era, eu fui lá e fiz a inscrição, e prova que eu estava certo, que eu ganhei dentro do diretório. Agora, os outros companheiros que se apresentaram, e que poderão se apresentar ainda, porque agora tem inscrição para prévia, eu acho que também são valorosos, né? São candidaturas legítimas. O PT, democraticamente, vai decidir, a gente vai, evidentemente, acatar a decisão, seja ela qual for. 13 motivos para você continuar com o Machado. A expectativa que eu tenho é que os petistas, né, os filiados, entendam essa atitude que eu tive até agora, de fazer a luta na hora mais difícil do PT em 2020, repetir em 2022 dentro desse projeto e voltar em 24 para proporcionar a eles a possibilidade de ter um candidato que não começa do zero. Uhum. A expectativa que eu tenho é que o PT reconheça isso. E eu volto a dizer, Zé Fernando, eu não faço isso por um projeto pessoal, uma ambição minha de ser candidato. Eu faço isso atendendo a uma convocação que começou em 2020 que perdura até hoje, fora e dentro do PT. É algo que me sensibiliza demais. Eu sinto que eu não sou dono exclusivo da minha pré-candidatura. As pessoas confiaram em mim, me apoiaram, me defenderam, votaram em mim, até brigaram por mim. Como que você vira as costas, Fernando? É duro. Não pode. Você nem tem esse direito. Eu acho que eu não tenho direito. Não tem homem que não tenha ambição. Eu tenho a ambição de ser um instrumento dessas pessoas que confiam em mim. Uhum. Essa é a maior ambição que eu tenho. 13 motivos para você continuar com o Machado.
Você vê Ribeirão Preto hoje tem mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas vivendo em situação de rua. Não pode acontecer. Tem mais de 45.000 pessoas vivendo sem condições de habitabilidade nas comunidades antigamente chamadas de favela. Isso não pode continuar. Ribeirão Preto tem hoje uma Secretaria da Assistência Social completamente desmontada, que não funciona, não atende, portanto, penaliza a população mais carente que não tem recursos para prover os seus próprios direitos. 13 motivos para você continuar com o Machado. Eu acho, por exemplo, que o direito à moradia, se ele não é o mais importante, né, porque a gente tem o direito à vida, liberdade, etc., ele é o primeiro direito, né? Os outros direitos começam por aí. Alguém precisa ter um teto onde se abrigar, de onde sair, para onde voltar. Isso é uma questão de dignidade. E Ribeirão Preto tem um problema crônico que nós sabemos e que foi se agravando ao longo do tempo na questão da moradia. Eu fui promotor da habitação e urbanismo em Ribeirão Preto durante 20 anos. A gente viu as dificuldades, viu as demandas e viu o problema crescer, né? A justiça ela não tem a mesma velocidade dos fatos, ela é lenta. Foi até uma das coisas que me empurrou para a política, porque é mais moroso na justiça. Na política, talvez, como um administrador público com esse compromisso, eu pudesse resolver aqueles problemas que, como promotor público, por causa da estrutura lenta do judiciário, eu não conseguia resolver. Pessoas que vivem no relento, as pessoas que vivem sem condições de infraestrutura e moradias precaríssimas, deve ser uma prioridade absoluta de qualquer candidato a prefeito, de qualquer prefeito, e é certamente uma prioridade minha. 13 motivos para você continuar com o Machado. Essas obras feitas agora ultimamente com o dinheiro do PAC, foram 4 bilhões investidos aí, você vê que elas resolveram pontualmente alguns problemas no trânsito da cidade. Embora tenha sido um projeto bom, com bom recurso, ele foi mal executado, porque você vê que ele resolveu problemas do trânsito, mas pontualmente, né? E em alguns lugares resolveu mal, né? Situações que favorecem, por exemplo, abalroamento de carro. E além desse problema, eu achei também, uma visão minha, achei que a obra ficou feia. Você olha o visual da obra, você vê nitidamente que parece ser um material de segunda categoria, etc., não ficou bonito. Ribeirão Preto não ficou bonita com as obras, né? Pode ter ficado funcional em algum ponto, mas isso não teve um reflexo no todo do trânsito de Ribeirão Preto e não ficou bonito como o Ribeirão Pretano merece. Então, 13 motivos para você continuar com o Machado. O senhor acredita que o governo federal iria colaborar com o senhor, fazendo com que as casas populares, Minha Casa Minha Vida, seja feita em Ribeirão Preto, na proporcionalidade da nossa necessidade? Mas eu acredito muito, porque a gente tem, com o governo federal do Partido dos Trabalhadores, os canais, inclusive nos ministérios do Lula, em que a gente pode trazer para Ribeirão Preto os recursos e os programas para resolver esse problema. E nós temos algo mais, nós temos a nossa proposta para levar para o governo federal, né? Uma proposta, por exemplo, de regularização fundiária no local onde estão essas comunidades, né? A proposta de retomar o programa de mutirão, de construção de casas populares, a proposta de desenvolver mais, prestigiar mais os projetos que a gente chama, os projetos de moradia, que a gente chama projetos de entidades, feitos por meio de entidades, que é algo que o Partido dos Trabalhadores sempre prestigiou, né? Depois de observar esse problema da moradia por tantos anos como promotor público, nós, e qualquer um teria visto isso, né? Nós vimos que há saídas, né? E estamos dispostos a levar para o governo federal o problema e a solução. Por isso eu tenho absoluta certeza que o governo federal vai, né, investir em Ribeirão Preto. 13 motivos para você continuar com o Machado. Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade em que a mobilidade urbana é feita para o automóvel, não é feita para as pessoas. Uma coisa que eu acho fundamental que Ribeirão Preto desperte para isso e faça, trabalhar no sentido de construir uma mobilidade que a gente fala de baixo carbono. Uma mobilidade em que você não depende do transporte individual por carro, em que você possa integrar, por exemplo, a caminhabilidade,
desenvolver esse paradigma da caminhabilidade, fazendo, por exemplo, ruas completas, em que a pessoa pode, com 15 a 20 minutos, acessar uma padaria, acessar uma farmácia, acessar a mercearia, acessar uma UBS a pé, ou então integrando com a bicicleta, ou então integrando com o transporte público, com o transporte coletivo. Isso foi feito em várias cidades da Europa e já se faz também em boa medida nos Estados Unidos, nomeadamente em Boston, e que em Ribeirão Preto cabe fazer esse conceito de ruas completas. Você deixa o automóvel em casa, porque você pode ou ir a pé e de bicicleta, ou ir a pé e de ônibus. E você pode começar com uma rua, 2, 3 e ir ampliando isso, né? Ao mesmo tempo você melhora a qualidade do ar, um transporte de baixo carbono, e melhora a condição cardiorrespiratória da população. Isso é um problema de transporte público com grande impacto na questão da saúde. Então acho que precisa ter uma inteligência, né, na administração de Ribeirão Preto. Se você foca só num aspecto, como por exemplo as obras viárias de infraestrutura, é importante, era fundamental fazer, tem que concluir, não há dúvida. Mas não é só esse o problema, né? Tem outros problemas também ligados ao trânsito. 13 motivos para você continuar com o Machado. Saiu uma pesquisa aí espontânea, o meu nome aparece com 4%. Um candidato do PT com 4%, longe da eleição, que ainda não tem a pré-candidatura colocada, é a maior novidade do PT nos últimos tempos. Não tem dúvida. Quer dizer, tem um recall das outras eleições. Era tudo que o PT queria. Acho que é importante esse acúmulo, né? E eu vejo uma coisa que me move, me comove, me sensibiliza, né? É o apelo dos petistas, da militância internamente, e também apelo na rua. Agora há pouco, aqui do lado, eu fui estacionar no estacionamento, e um senhorzinho que trabalha no estacionamento, ele disse para mim: eu te conheço. Da onde será que você me conhece? Ele pensou um pouco e tal, ele falou: você não é o candidato? Eu falei: sou Machado. Ele falou: ô Machado, tamo junto e tal. É uma coisa... Deve ser o seu Moacir, ele realmente é... É uma coisa prosaica, não é uma coisa... Mas que, eu confesso a você, eu dou importância para isso. Mas lógico, esse é o voto de lembrança. Eu sofro bastante, porque eu sei as dificuldades de ser candidato pelo PT, mas ao mesmo tempo tem esse apelo, a confiança que as pessoas depositam na gente, né, o apoio que deram. É duro, Fernando, você ver esses apelos, né, 3 anos depois, né, e virar as costas para tudo isso. É duro você ver a militância, os petistas que te apoiam, que estão com você, fazerem também esse apelo internamente e você virar as costas. 13 motivos para você continuar com o Machado. Sou professor, vai fazer 36 anos agora, professor universitário, né? Fui promotor há 31 anos e tal. Pode ser que a gente tenha uma linguagem assim mais técnica, uma linguagem mais acadêmica, mais ensaística, né? Zé Fernando, eu fui um promotor que atuou sempre articulado com os movimentos sociais. Eu amassava barro na favela. Você vai lá nas comunidades, que antigamente chamava de favela, o povo é fechado com o Machado. Embora tenha essa escolaridade, eu sou caipira. Eu sou do interior, eu falo nós foi, nós vai. Eu não tenho, assim, acho que eu não tenho nenhum pedantismo na linguagem. Eu sou simples. Esse pedantismo também eu não enxergo, eu não consigo ver em você de jeito nenhum. Não, eu sou uma pessoa simples e eu tenho uma coisa que você mostrou que tem. Eu sou um colecionador de história. Eu gosto de conversar com as pessoas também, assim, porque a conversa, e inclusive a linguagem, né, é de uma riqueza imensa, né? Eu presto muita atenção nisso. 13 motivos para você continuar com o Machado. Como você bem disse, eu era um promotor público e não podia ter vida política partidária, né? Em 2020, eu tive praticamente uma convocação do Partido dos Trabalhadores para ser o candidato a prefeito. Porque naquele momento o PT estava criminalizado,
né? Nós tínhamos alguns líderes do partido processado e preso, a Dilma empichada, o próprio Lula, o líder maior, preso. Tínhamos algumas problemas financeiros, contas bloqueadas, né? A Lava Jato estava bombando e contra o PT, etc. Eles acharam que era interessante ter como candidato um homem que vinha do sistema de justiça, como era o meu caso. Eu relutei um pouco e aceitei. Era uma parada dura. Aí veio a pandemia. Não pude fazer aquele trabalho corpo a corpo, apertar a mão, que é o que eu gosto de fazer. Mas a gente foi para a luta, né? E tivemos uma boa vitória política, né? Não eleitoral, mas política sim. Porque nós triplicamos o voto de legenda, triplicamos o voto no majoritário e dobramos as cadeiras na Câmara, sendo que uma das cadeiras é um coletivo. Nós tivemos uma vitória política importante. E o que eu acho muito importante destacar é que aquilo também, digamos assim, assanhou a nossa militância. Ela levantou a cabeça e foi à luta. Hoje o PT é uma efervescência muito grande. Na ocasião, o PT pediu que eu fosse candidato também em 22, como deputado. E me pediam insistentemente que eu voltasse em 24, como candidato a prefeito. Porque desde a única vez que o PT repetiu uma candidatura foi com Palocci. Os outros todos se candidataram e saíram do PT. E eu assumi o compromisso de ficar. 13 motivos para você continuar com o Machado. Tem um estilo que é um estilo elitista, né? Afastado do povo, isolado, parece ter alergia do povo. Tem incompetência, você vê insensibilidade com as pessoas que mais necessitam das políticas públicas. Você vê que tem aí o prefeito fez uma compra de 3 mil ares condicionados para instalar e não instalou. E quem é que está sofrendo? São as pessoas que estudam nas escolas populares. E isso dá um prejuízo de 30 milhões de reais. E as crianças sofrendo sem ar-condicionado. Precisa ter uma sensibilidade com as pessoas. Você vê que na campanha que nós fizemos em 20, né, o nosso lema era administrar a cidade e cuidar das pessoas. Então a perspectiva é a pessoa humana, é a dignidade da pessoa. Você vê, o prefeito prometeu acabar com o déficit das creches, 3 mil vagas e tal. Não acabou. Nós não temos. Eles engavetaram, não temos um programa municipal de educação. Isso é básico para a cidadania, para a democracia. Entendeu? Então tem muita coisa, Fernando, que um projeto popular como o do Partido dos Trabalhadores pode levar adiante. E é factível, viu? 13 motivos para você continuar com o Machado. Olha, Ribeirão Preto tem muitos problemas, né? E há uma transversalidade. O problema está ligado com o outro, né? Imediatamente nós precisamos resolver esse problema da saúde da família, tá? Isso penaliza as pessoas, isso sobrecarrega o SUS, e isso é mais dor, isso é menos saúde. E essa questão da saúde básica, da atenção básica à família, isto é o futuro, né, da saúde no Brasil e no mundo. Então, você vê os países desenvolvidos já têm uma atenção básica à saúde extraordinária, né? Eu iria para cima disso, eu iria para cima de um programa municipal de educação que está faltando. Eu iria para cima imediatamente para a questão da moradia. Nós temos 40 a 45 mil pessoas vivendo sem condições adequadas e dignas de habitabilidade. São mais de 100 núcleos de comunidade, que antigamente chamava favela. É preciso fazer a regularização fundiária, é preciso retomar o programa dos lotes urbanizados, prestigiar o programa Moradia Entidades, que formulam os programas de moradia. É preciso se articular com o novo Minha Casa Minha Vida do governo Lula e trazer recurso para cá, e aí a gente conta com o governo federal. Então eu acho que nessa questão da saúde, da moradia,
da educação, e nomeadamente esses problemas que eu mencionei a você, se eu for o prefeito de Ribeirão Preto, eu terei verdadeira obsessão. Chamar o povo para formular políticas, debater, ajudar a administrar, como já foi feito um dia, de forma bem sucedida, e sinto a necessidade de botar isso na mesa do prefeito e resolver. 13 motivos para você continuar com o Machado.